Nessa questão, nós temos aqui três equipes, a equipe alfa, a equipe beta e a equipe gama. O enunciado está falando da velocidade média percorrida em um trajeto e também do tempo percorrido. Então, olha só, ele está falando de velocidade média. Em matemática, a velocidade média é uma razão. Razão, uma divisão. Essa divisão é dada pela distância percorrida pelo tempo. Então repare que a velocidade média é uma divisão. Pois bem, esse ΔS aqui eu vou chamar simplesmente de distância percorrida. E aqui é o tempo. Pois bem, esse ΔS eu vou substituir pela letra D, D de distância. E o ΔT eu vou passar para cá multiplicando. Fazendo isso, a distância, então, ela vai ser dada pelo produto velocidade média vezes o tempo. Tudo bem? Então a gente tem que ter isso aqui em mente. Pois bem, para cada uma das equipes, nós vamos calcular qual vai ser a distância através dessa formulinha. Então, olhando para cá, olha só, a distância percorrida pela equipe alfa. Olhando para a equipe alfa, ele fala que o percurso ele foi realizado em 90 minutos. 90 minutos é a mesma coisa que 60 minutos mais 30. Por que 60 minutos? Porque 60 minutos é uma hora. E os 30 minutos, meia hora. Ou seja, falar 90 minutos é a mesma coisa que 1h30. Tudo bem? 90 minutos, 1,5. Toma cuidado que aqui não representa 1h50, hein? Aqui representa 1,5, 1h30, ou seja, 90 minutos. Tudo bem? Então ele falou o seguinte, a velocidade média na equipe alfa é de 6 km. Então pela formulinha, 6 km por hora, tá aqui, 6 km por hora, vezes agora o tempo, 1h30. Faço a multiplicação, isso aqui vai dar 9. Então a distância percorrida pela equipe alfa, 9 km. Fazendo a mesma coisa agora para a equipe beta. Só que ele coloca que a velocidade é de 5 km por hora. Já o tempo é a mesma coisa do que a equipe alfa, 90 minutos. Nós já sabemos, 90 minutos, 1h30. Faço a multiplicação, isso aqui vai dar 7,5 km, distância percorrida pela equipe beta. Pois bem, agora a equipe gama. A equipe gama, ele colocou aqui a velocidade de 6,5 km por hora. Então aqui na velocidade, 6,5. Agora o tempo. O tempo de exatamente 60 minutos. 60 minutos é a mesma coisa que 1 hora. Então faço aqui a multiplicação. Multiplicar por 1 não vai alterar nada, então vai dar exatamente 6,5 quilômetros. Aqui a gente percebe, portanto, que olha só, a distância percorrida pela equipe gama, ela é menor do que da equipe beta, que é menor do que a equipe alfa. Ou seja, se eu for colocar numa desigualdade, então eu tenho a distância da equipe gama, ela é menor do que a distância da equipe beta, que é menor do que a distância da equipe alfa. Com isso, encontramos a alternativa A. Alternativa A, lá na questão de número 136 na amarela, na prova azul, 146, na prova cinza é a questão 178 e na prova rosa é a 162. Vimos esse conteúdo na parte de razão. Nessa questão, nós temos aqui uma taxa de colesterol que ele chama de LDL, inicialmente de 280 mg por dl. E aí no enunciado ele coloca que nós teremos aí duas reduções. Então vai existir uma primeira redução de 25% e na sequência uma segunda redução de 20%. E aí para quanto vai isso? Então olha só, o que a gente tem que lembrar aqui é do fator multiplicativo. Então quando existe uma redução de 25%, olha aqui redução de 25%, o fator multiplicativo é 0,75. Então você vai pegar o valor
que nós temos como referência, e esse valor é o 280, e eu vou multiplicar por 0,75. Se existe a redução de 25%, diminuiu 25%, então vai para 0,75, que corresponde a 75% do que era. Então, por isso que eu multiplico por 0,75. 0,75 é a forma decimal de 75%. Tudo bem? Só que aí nós temos uma segunda redução, uma redução agora de 20%. Se reduz 20%, então vai para 80% do que era. E 80% na forma decimal é a mesma coisa que 0,80. Por que eu não coloquei 0,80? Eu não coloquei o segundo zero? Porque é a mesma coisa. 0,80 é a mesma coisa que 0,8. Tudo bem? Agora eu multiplico tudo isso. 0,75 vezes 0,8 vezes 280. Fazendo estas duas multiplicações, resulta em 168 mg por dl. Na tabela que foi fornecida, 168 vai ficar exatamente entre 160 a 189, o que vai caracterizar uma taxa alta. E se a taxa é alta, nós ficamos aí na alternativa D de dado. D de dado que na prova amarela é a questão 137. Na prova azul é a 147, na prova cinza é a 179 e na prova rosa é a 163. Vimos esse conteúdo na parte de porcentagem quando falamos de aumento e redução. Tudo bem? Nessa questão, nós temos aqui o custo de cada anúncio na rádio e o número de pessoas alcançadas. Ele fala aqui que nós temos dois tipos de publicidade. Vai ser panfletos na rua, panfletos sendo entregues, e também a propaganda através da rádio. Ou seja, nós temos então dois instrumentos para esta propaganda: rádio e os panfletos nas ruas. Tudo bem? Só que aí ele diz que o anúncio na rádio ele custa R$ 120 e a estimativa é que ele seja ouvido por 1.500 pessoas. Ou seja, um anúncio, R$ 120 e 1.500 pessoas sendo alcançadas. Pois bem, agora nos panfletos, uma distribuição ela vai custar R$ 180 numa quantidade de 1.000 unidades. Tudo bem? E ele coloca aí, ó, o X é o valor gastos em anúncios na rádio. E o Y, ele fala valor gasto com panfletos. Tudo bem? Então, a gente precisa saber exatamente quantos anúncios. Porque o que nós temos aqui é o X. O X é o valor gasto. Nós sabemos que R$ 120 é o custo de um anúncio. Qual foi o valor gasto nos anúncios? X. Este foi o valor gasto nos anúncios. Agora, número de anúncios. Basta pegar o X, que foi o valor gasto, e dividir por 120. Lembre que um anúncio só, ele custou R$ 120. X é o total gasto nos anúncios. Se eu dividir por 120, que é o valor de um anúncio, este número aqui, ele vai representar exatamente o número de anúncios. Tudo bem? Então aqui, ó, número de anúncios. Quantas pessoas são atingidas no anúncio através da rádio? 1.500 pessoas. Portanto, o número de pessoas atingidas através da rádio vai ser número de anúncios vezes a quantidade de pessoas atingidas por anúncio. Pois bem, só que nós temos aqui nos panfletos, ó, o valor gasto com os panfletos, Y. Pois bem, quantos panfletos, quantas distribuições de 1.000? Vamos fazer o seguinte, mesma ideia. Eu pego o valor total, gasto com os panfletos e divido por 180. Porque cada distribuição de 1.000 tem um gasto de R$ 180. Se eu pego o total
e divido pelo gasto de uma panfletagem de 1.000, eu vou ter exatamente aqui, olha só, quantas distribuições de 1.000. Pois bem, então esta divisão aqui, número de distribuições de 1.000. Quantas pessoas são atingidas? Exatamente 1.000. Tudo bem? Então, a expressão que nós montamos é exatamente essa. Nós vamos somar e o que vai representar essa soma é o número de pessoas. Pois bem, vamos simplificar. Ó, eu vou cortar aqui ó, esse zero com este zero. Vou agora dividir aqui ó, por 3 e divide aqui por 3. 150 por 3 vai dar 50. 12 dividido por 3 vai dar 4. Então aqui na primeira parte vai dar 50x sobre 4. Pois bem, na segunda parte eu vou cortar aqui, ó. Eu corto esse zero com esse zero e agora eu vou dividir por 2. Divide aqui por 2, divide aqui por 2. 100 dividido por 2, 50. Então 50y. 18 dividido por 2 vai dar 9. Portanto, o número de pessoas atingidas, e ele coloca no enunciado que a pessoa ela vai ser atingida uma única vez, ou seja, ou pelo anúncio na rádio ou pela entrega do panfleto. Então nós temos aqui 50x sobre 4 mais 50y sobre 9. Número de pessoas alcançadas, alternativa A. Alternativa A, que na prova amarela é a 138, na prova azul 148, na prova cinza 180, na prova rosa 164. Onde vimos esse conteúdo? Na parte de expressões algébricas. Tudo bem? Nessa questão, nós temos aqui uma pessoa com 2 remos e ele coloca no enunciado que os remos têm o mesmo tamanho. Coloca também o ângulo entre eles. Nós temos as posições identificadas com as letras, mais ou menos aqui como eu coloquei na lousa. Então, um triângulo, aqui a posição do remo, a extremidade no B, aqui onde está o remador, na posição A, e aqui a extremidade do remo na posição C. Ele coloca o ângulo exatamente aqui na posição do remador, ele fala que o ângulo é de 170 graus. O enunciado diz isso. E aí ele pede para nós qual é o tipo, então, de triângulo que nós temos aí. Então, ó, nós temos um ângulo de 170 graus. Lembre, 170 graus é maior do que 90. Se é maior do que 90 graus, então este ângulo ele é obtuso. Se o ângulo é obtuso, então o triângulo, a classificação dele em relação aos ângulos, ele é chamado de triângulo obtusângulo. Triângulo obtusângulo. Só que nós temos também que os remos têm o mesmo tamanho, ou seja, esse pedaço aqui, ó, é igual a esse tamanho aqui, ó. Logo, tem 2 lados iguais. A classificação do triângulo, quando ele tem 2 lados iguais, é chamado de escaleno. Portanto, este triângulo aqui, ele é obtusângulo e escaleno. Então, com isso, nós marcamos exatamente a alternativa E, que coloca obtusângulo, ângulo maior do que 90, possui um ângulo maior do que 90, e isósceles, porque tem 2 lados iguais. A alternativa E, que na prova amarela é a 139, na prova azul é a 155, na prova cinza é a 174, na prova rosa é a 165. Vimos esse conteúdo lá na parte de ângulos quando estudamos triângulos. Tudo bem? Nessa questão, nós temos que um rapaz, ele pega o ônibus de manhã e ele não consegue chegar ao ponto de ônibus antes das 6h15. E ele vai anotar os horários que o ônibus passa, sabendo que o mês que ele vai utilizar para anotar esses dados é o mês de fevereiro, e nós temos aí 21 dias letivos. O enunciado fala isso. Então nós temos como referência a quantidade de horários, a quantidade de números 21. E o enunciado também diz que a mediana destes 21 dias dos horários é a hora 6h22. Você lembra o que é a mediana? A mediana, quando nós colocamos os números em ordem crescente,
Se for uma quantidade ímpar, nós pegamos o número do meio. Lembrando que tem que colocar em ordem crescente. Tudo bem? Pois bem, então olha aqui na lousa. Nós temos o seguinte. São 21 horários. A mediana, ó, o 21 é um número ímpar. Se o 21 é ímpar, então nós sabemos que a mediana é exatamente aquele horário do meio, sabendo que os horários estão dispostos em ordem crescente. Pois bem, então olha aqui, ó, 6 e 22. 6 e 22 é a mediana. Esse 6 e 22, ele vai ser o horário do meio. Então nós temos 10 horários acima do 6 e 22 e 10 horários abaixo do 22. Totalizando 21 horários. Ó, 10 mais 10, 20. Mais este horário, 21. Tudo bem? Pois bem, o que vai importar para nós é exatamente os horários antes das 6 e 22. Porque o enunciado, ele coloca aqui, olha o comando, o último parágrafo, ele diz: a probabilidade de que, em algum dos dias letivos de fevereiro, esse rapaz tenha apanhado o ônibus antes das 6 e 21 da manhã é no máximo. Então, ó, nós vamos avaliar exatamente antes das 6 e 21. Então, nós estamos preocupados com os horários antes aqui dos 6 e 22. Tudo bem? Perceba o seguinte. Tem uma informação aí no enunciado que coloca que a moda é 6 e 21. Professor, o que é moda? Ó, a palavra moda, ela não aparece no enunciado. Moda é uma noção estatística. Moda é aquela quantidade que mais apareceu. Ou seja, o horário 6 e 21 foi aquele que mais apareceu. Tudo bem? Então, olha só, nós temos um limite aqui. Os limites dos horários. 6 e 15 é o primeiro, é o menor, porque o rapaz ele não chega no ponto antes das 6 e 15. Então, 6 e 15 é o primeiro. E aí, 6 e 16 é o segundo, pode acontecer, o ônibus pode passar 6 e 16, 6 e 17, 6 e 18, 6 e 19, 6 e 20 e 6 e 21. Por que eu parei no 6 e 21? Porque, olha só, 6 e 22 é a mediana. Nós estamos interessados nesses valores que estão aqui. Repare que são 10 horários. Aqui nós temos quantos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 horários. Nós precisamos de mais 3 para completar 10 horários. Então vamos completar estes 10. Então, olha só. Lembrando, quem mais aparece é o 6 e 21. Então, vamos colocar aqui, ó. Imagine, então, que aqui o 6 e 21 mais um horário. 6 e 21. Tudo bem? E aí, um outro horário. Ó, repare que nós já temos 8 horários. Mais um horário. Por exemplo, 6 e 17. 6 horas e 17 minutos. Então, o ônibus passou aqui. Ó, como o 6 e 21 é a moda, foi o horário que mais apareceu, necessariamente eu vou ter que ter mais um horário 6 e 21. Eu não posso colocar aqui, ó, o 6 e 15 de novo, porque senão vai empatar 2 de 6 e 15, 2 de 6 e 17 e 2 de 6 e 21. Da mesma forma, eu não posso ter, no mínimo, 2 horários com 6 e 21, porque senão eu posso ter 3 horários com 6 e 17, e aí o horário que mais aparece vai ser o 6 e 17 e não o 6 e 21. Moral da história, o 6 e 21, necessariamente, ele vai ter que aparecer no mínimo 3 vezes. No mínimo 3. Tudo bem? Sabendo que o 6 e 21 é o horário que aparece mais e que no mínimo ele aparece 3 vezes, os outros horários, eles vão aparecer 7 vezes. 7, porque no total são 10. Os 6 e 21 aparecem no mínimo 3. Se o 6 e 21 aparecem no mínimo 3, então os outros horários vão aparecer no máximo 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. A probabilidade que ele pergunta para nós,
qual é a probabilidade para que o rapaz tenha apanhado o ônibus antes das 6h21 da manhã é no máximo, então, ó, antes das 6h21. Quantos casos favoráveis? Já contamos aqui, 7 favoráveis. De quantos possíveis? 21. 21 porque são 21 dias letivos. Portanto, nós temos casos favoráveis, 7. Números possíveis, 21. Esta é a probabilidade, 7 sobre 21. E aí nós marcamos a alternativa D de dado, que na prova amarela é na questão de número 140. Na prova azul é a 156. Na prova cinza é a 175 e na prova rosa é a 166. Vimos esse conteúdo na parte de probabilidade e também quando estudamos mediana. Tudo bem? Nessa questão, nós temos um mapa e a sua escala. A escala que foi dada, ela é de 1 para 58 milhões. Lembrando que este 1 aqui é 1 centímetro, ou seja, 1 centímetro no desenho, 1 centímetro no mapa, corresponde no real, à distância real de 58 milhões de centímetros. Quando a unidade não é dada, então é de centímetros para centímetros. Só que como a distância, nós estamos preocupados com a distância real, então vamos passar para quilômetros. Quando eu tenho aqui centímetros para quilômetros, basta andar 5 casas com a vírgula. Professor, por que 5 casas? Olha só, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetros. Dos centímetros para o quilômetros, eu ando 5 casas. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, quando eu pego aqui a vírgula que inicialmente estava aqui, eu ando 5 casas para a esquerda, porque eu estou dividindo por 10, tudo bem? Então aqui, ó, anda 5 casas, 3 mais 2, a vírgula vem parar exatamente aqui. Ou seja, 1 centímetro no desenho corresponde a uma distância real de 580 quilômetros. Então, com isso, nós podemos até montar aqui uma proporção. Olha só, essa distância aqui é a distância no desenho. Aqui é a distância no real. Esta primeira distância, ela está em centímetros. Então, olha aqui, ó, 1 centímetros corresponde no real a 580 quilômetros. Então, tome cuidado com a unidade de medida. Centímetros, quilômetros. Ele pergunta para nós que tem uma distância aí no mapa que ele fala que é a marca do tesouro e ele diz que tem uma medida de 7,6 centímetros. Então aqui, ó, se é distância no desenho, então vai ficar exatamente na coluna da distância do desenho. Então aqui na primeira coluna, 7,6. Qual vai ser a distância real? Não sabemos, então chama de x. Montei a proporção. 1 está para 7,6. 1 está para 7,6, assim como 580 está para x. 580 está para x. Agora eu multiplico isso em x. Ó, multiplico aqui em x. X vezes 1, x. 7,6 vezes 580, isso aqui vai dar 4.408. Agora detalhe. Qual vai ser a unidade de medida? Este número aqui. Ó, o x ele está na segunda coluna. E a segunda coluna é a distância real que nós já montamos a tabela com quilômetros. Então aqui, ó, 4.408 quilômetros. Essa vai ser, então, a distância real. E com isso, nós marcamos a alternativa A. Alternativa A, que na questão, na prova amarela, é a questão número 141. Na prova azul, é a 157. Na prova cinza é a 176, na prova rosa é a 167. Vimos esse conteúdo na parte de razões e proporções quando estudamos escala. Tudo bem? Nessa questão, nós temos que um produtor ele tem uma área de 160 hectares. E ele vai dividir em duas, sendo uma de 40 e uma outra de 120. Então, somando as duas, dá 160.
E o enunciado define para nós o que vem a ser produtividade. Ele coloca que a produtividade é a razão entre a produção e a área cultivada. Pois bem, como tem a palavra produtividade, a outra palavra produção, vamos organizar aqui cada uma dessas letras que eu vou utilizar. O P maiúsculo é a produção. O P minúsculo é a produtividade. Então, o que ele define para nós, é a produtividade. Ou seja, é o nosso P minúsculo. Então, produtividade é a razão, divisão, da produção pela área. Com isso, eu posso isolar a produção, que é o P maiúsculo. O A, que aqui está dividindo, passa para lá multiplicando. Então, a produção ela é dada pelo produto entre a produtividade e a área. Tudo bem? Legal. Dito isso, nós temos duas áreas, uma de 40 hectares e a outra de 120 hectares. E no enunciado, ele coloca que a produtividade da área de 40 hectares é 2,5 vezes a de 120 hectares. Portanto, eu vou aqui colocar a produtividade da de 120. A de 120 eu chamo exatamente de P. Logo, a de 40 hectares é 2,5 vezes, 2,5 vezes maior do que a de 120. Ou seja, vai ser 2,5 P. Pois bem, qual vai ser então a produção dessa área total? A área de 160. A produção, nós sabemos que a produção é o produto. Produtividade vezes a área. Então vamos multiplicar aqui, produtividade, área. Multiplico 2,5 vezes 40, 100. Produtividade vezes a área. P vezes 120, 120P. 100P, porque aqui deu o produto, 100P mais 120P, isso vai dar 220P. Ou seja, a produção da área total de 160 é exatamente 220P. Ele quer, o enunciado diz, que este produtor, ele quer aumentar a área. Aumentar a área de tal maneira que a produção total ela tem um aumento de 15%. Então, eu vou pegar essa produção, que é a nossa produção total, eu quero aumentar 15%. Então, quanto que é 15% disso daqui? 15%, lembre, é só multiplicar por 0,15. Ou seja, eu multiplico isso daqui por 0,15. Multiplicando 220p por 0,15, porque é 15%, este resultado vai dar 33p. Tudo bem? Portanto, o aumento vai ser exatamente de 33p. Agora repare no seguinte, olha só o que nós temos aqui. Nós temos o número 33 vezes o P, que é a nossa produtividade. Ele coloca no enunciado que esta área, esta nova área, ela tem que ter a mesma produtividade da área de 120 hectares. Qual é a produtividade da área de 120 hectares? A produtividade é exatamente P. Então, olhando para este produto, olha bem para este produto. Este P aqui, é exatamente a produtividade da área dos 120. Então, o que aparece aqui é uma multiplicação. 33 vezes a produtividade. Se aqui é a produtividade, adivinha quem é o 33? Produtividade vezes a área. Se o P é a produtividade, qual é o número que está acompanhando este P? É a área. Ou seja, este 33 aqui é exatamente a área a ser aumentada. Logo, esta área ela vai ser de 33 e a unidade que é dada, 33 hectares. Tudo bem?
Com isso, nós marcamos a alternativa B de bola, que na prova amarela é a questão 142. Na prova azul é a 158. Na prova cinza é a 177. Na prova rosa é a questão 168. Vimos esse conteúdo na parte de razões e proporções e também em porcentagem. Nessa questão, nós temos aqui um gráfico que vai mostrar a variação na cobertura de vacinação da campanha antirrábica. Nós temos aqui o gráfico em 2 períodos, de 2013 a 2015, que tem uma reta, e depois nós temos de 2015 até 2017. É importante destacar que o enunciado diz isso, que o gráfico, essas duas retas, elas se dão de forma linear. Nós já sabemos que quando tem uma reta, vai ser linear. E aqui ele faz questão de destacar esta informação. Então, quando nós olhamos aqui, por exemplo, ó, do período de 2013 a 2015, que é exatamente o período que a questão faz referência, nós sabemos então que aqui tem uma reta. E esta reta aqui, ele destaca no exercício que é forma linear. E tem uma palavra que a gente ganha em consequência de ter uma forma linear, que é a palavra proporção. Ou seja, nós temos aqui proporcionalidade. Ele quer saber, o exercício aqui, ele quer saber no ano de 2014, qual vai ser, então, a porcentagem da cobertura dessa campanha? Então, repare no seguinte, nós temos aqui 2013 a 2015. Um período, portanto, de 2 anos. Num período de 2 anos, nós temos uma porcentagem de 67 que cai a 59. A variação na porcentagem, 67 para 59, nós temos uma variação de 8%. Então, olha aqui, ó, esta variação de 8%. 8% em 2 anos. Olha só, pessoal, é proporcional. 8% em 2 anos. Ele quer saber exatamente no ano de 2014. Como é proporção, então basta 8% em 2 anos. Se for em 1 ano só dividir por 2. 8% dividido por 2, 4%. Ou seja, 4% ao ano. 4% ao ano, ó, de 2013 para 2014, 67% menos 4. 67 menos 4, isso daqui vai dar, ó, exatamente 63%. Nós temos aqui, ó. Professor, que conta que foi essa? 67 menos 4, 63. 63% no ano de 2014, nós marcamos a alternativa B de bola, que na prova amarela é a questão 143. Na azul, 168. Na cinza, 171. E na rosa, 152. Vimos esse conteúdo na parte de função polinomial do primeiro grau. Nessa questão, nós temos aqui um guindaste de 15 metros de altura e uma esteira de 90 metros de comprimento. Pois bem, o exercício está falando de escala. Lembre que na escala nós devemos ter as unidades em centímetros. Então o primeiro passo aqui é converter 15 metros em centímetros. Para passar para centímetros é só multiplicar por 100. Então multiplica por 100, vai ganhar 2 zeros, vai ficar 1.500 centímetros. 90 metros da esteira passa para centímetros, multiplica por 100, ganha 2 zeros, então fica 9.000 centímetros. Pois bem, pessoal, a fórmula da escala é dada por Dzinho, D minúsculo, que é a distância no desenho, pela distância real. Então o D maiúsculo é a distância real. Distância no desenho, distância no real. É muito comum apresentar a escala
com este número aqui de cima sendo 1. E o de baixo vai ser exatamente a distância real do objeto. Então, se eu simplifico aqui esta fração de tal modo que o número de cima fique um 1, o número 1. Então, eu posso escrever, olha só, a escala de tal modo que fique 1 para x. Tudo bem? Também posso escrever esta barrinha aqui como 2 pontinhos, ou seja, eu posso escrever isso assim, ó, 1 para x. Tudo bem? Então é interessante observar que quando eu escrevo desinho sobre desão, eu também posso escrever 1 sobre x. Professor, por que 1 sobre x? Porque foi exatamente o que o enunciado passou para nós. Ele coloca aí que a escala do desenho todo, incluindo o guindaste com a esteira, deve ter a escala 1 para x. Agora, o que eu quero o que eu quero enfatizar aqui é que quando eu escrevo desenho sobre desão, esta fração ela é igual a 1 sobre x. O que muda é que eu tenho que simplificar esta primeira para obter a segunda. E esta simplificação ela é feita de tal modo que o desenho ele seja, no lugar dele fique o número 1. E para que fique o número 1, basta dividir por ele mesmo. Tudo bem? Legal. Feita essa primeira observação, agora, voltando aqui o enunciado, ele fala que no desenho, a representação do guindaste deve ter altura entre meio e 1. Então, olha só. Estou falando do guindaste. Do guindaste, a representação do desenho, olha só, a representação do desenho, ele é um número entre 0,5, ó, 0,5 e o número 1. Tudo bem? Ó, como eu quero aqui colocar a escala, o que eu vou fazer? Repare que aqui é o dedo desenho. Então, o que aparece embaixo é a distância real. E a distância real do guindaste, olha só, em centímetros, é 1.500 centímetros. Então, eu vou pegar essa desigualdade aqui e eu vou dividir por 1.500, toda ela. Então vai ficar assim, ó. Eu divido aqui, vou dividir, aqui eu vou dividir e aqui eu vou dividir. Tudo bem? Pelo número 1.500. Então vai ficar aqui, ó, 1.500. 1.500, 1.500, 1.500. Pois bem, feita essa divisão, ó, repare que aqui já tem o número 1. Então, 1 sobre 1.500. Como já tem o número 1, então essa escala já está pronta. A forma de representação da escala, nesta parte aqui, já está pronta porque tem o número 1 em cima. Agora aqui, não tem o número 1 em cima. Como é que eu faço aparecer 1? Ó, tem o meio. Meio para dar 1 é só multiplicar por 2. Se eu multiplico por 2 aqui, eu vou ter que multiplicar por 2 embaixo também para não mudar a fração. Então vai ficar assim, ó, multiplica por 2, vai dar 1. Agora, 1.500 vezes 2 vai dar 3.000. Então eu coloco aqui, ó, 3.000. Tudo bem? Que vai ser menor. Desenho sobre 1.500. Pessoal, desenho sobre 1.500, distância do desenho, distância real. É exatamente a escala. Ou seja, o que aparece aqui, ó, é o que nós chamamos de escala. Olha só. E qual é essa escala para nós? O enunciado falou que é 1 sobre x. Portanto, eu vou substituir esta fração exatamente por 1 sobre x. Então eu coloco aqui, ó, 1 sobre x. Tudo bem? Que vai ser menor do que 1 sobre 1.500. Pois bem, como o x ele está no denominador, eu vou inverter a fração. Então olha só que eu vou ter que inverter todas as 3 frações. Então eu vou inverter essa primeira fração, eu vou inverter a segunda e vou inverter. O que é inverter? O de baixo vai para cima e o de cima vai para baixo. Mas quando eu inverto a fração,
A desigualdade, ela vai inverter também. Tudo bem? Então vai ficar assim, ó. 3.000 em cima. Embaixo vai ficar o número 1, então não precisa pôr. Se é menor, vai ficar maior. 1 sobre x, coloco o x em cima. Sobre 1 não precisa pôr. Menor, agora vai ficar maior. 1.500 está embaixo, vai para cima. Então vai ficar 1.500 sobre 1. Pois bem, eu posso escrever assim, ou eu também, eu posso, aqui por uma questão de estética, organização, apresentação, eu posso colocar o 3.000 lá e o 1.500 aqui. De tal modo que fica assim, ó, 1.500 vai ser menor do que x, que vai ser menor do que 3.000. Tudo bem? Pessoal, se você olha nas alternativas, tem esta alternativa aqui. Tem esta alternativa. Então, se você ficou ansioso, você marcou a alternativa que tem o x entre o 1.500 e o 3.000. Mas ele dá uma segunda informação. A segunda informação é quando ele fala que o comprimento da esteira deve ser superior a 4. O comprimento da esteira deve ser superior a 4. Então, olha só. Como que eu escrevo isso? Ó, o comprimento da esteira. Distância do desenho. Vamos colocar aqui do lado, ó, distância do desenho superior a 4. Então vai ter que ser maior do que 4. Tudo bem? Eu quero que apareça aqui a escala. Então eu vou ter que dividir pela distância real. A distância real da esteira, ó, 9.000 centímetros. Então eu vou dividir ambos os membros por 9.000. Então eu venho aqui, 9.000. Aí eu venho aqui, ó, 9.000. Tudo bem? Agora detalhe. Distância do desenho sobre a distância real é exatamente a escala. E a escala eu posso escrever como 1 sobre x. A representação muda, mas a fração é a mesma. Portanto, isso daqui, ó, para nós é 1 sobre x. Porque é escala e é a mesma coisa escrever d sobre 9.000 e 1 sobre x. Isso aqui vai ser maior. Agora, olha só. Eu quero que apareça aqui o número 1. Para isso, eu vou dividir, então, por 4. Então, olha só. Divide aqui por 4. Divide aqui por 4. 4 dividido por 4, isso aqui vai dar 1. 9.000 dividido por 4 vai dar 2.250. Pois bem, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou inverter a fração. Ó, o x aqui está embaixo. Se eu inverter, o x vai ficar em cima. Vai ficar x. Só que aí muda a desigualdade. Como é maior, vai ficar menor. 2.250 está embaixo, vai ficar em cima. Tudo bem? Então, olha só o que nós temos aqui. Ó, eu tenho esta desigualdade, o x entre 1.500 e o 3.000, e eu tenho esta segunda desigualdade. O x ele vai ter que ser menor do que 2.250. Juntando estas duas informações, eu tenho então que o nosso x ele é um número entre 1.500 e não menor do que o 3.000, e sim menor do que o 2.250. Então, escrevendo isso, eu tenho aqui, ó, o x, ele é menor do que 2.250 e ele é maior do que o 1.500. Então, esta vai ser a nossa desigualdade. Então, muito cuidado, porque nós temos alternativa que indica esta desigualdade, este intervalo, só que o intervalo correto é do 1.500 até o 2.250, e aí nós ficamos na alternativa C de casa. Alternativa C, que na prova amarela é a questão 144. Na prova azul é a 169. Na prova cinza é a 172. Na prova rosa é a 153
Vimos esse conteúdo na parte de razões e proporções quando estudamos escala. É isso aí. Nessa questão, nós temos aí uma roda gigante e ele coloca um gráfico para a gente encontrar qual é a expressão que está sendo representada por esse gráfico. Então, é o caminho inverso. Geralmente, ele dá a expressão e pede o gráfico. Nessa questão, ao contrário. Te dou o gráfico, eu quero a expressão. Então, o gráfico é esse daqui. Pessoal, este gráfico, ele vem de uma função trigonométrica. Se você conhece bem as funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, quando você bate o olho aqui, você percebe que é uma senoide. Uma senoide, porque olha aqui do lado. Aqui eu coloquei o gráfico da função seno. Lembre que este gráfico, ele começa a partir do zero. Ele começa a partir do zero, tem um ponto de máximo no 1 e o ponto de mínimo no menos 1, e o período é 2π. Olhando para cá, a gente percebe, portanto, que ele começa aqui por baixo, exatamente como este começa no zero. Professor, mas tem diferença, porque esse aqui começa no zero e esse daqui começa no 88. Sim, porque a expressão da função seno, a família das funções seno, elas têm esta característica aqui. Ó, o A, lembre que o A, o número que está fora somando, é ele que faz o gráfico subir ou descer. Ou seja, o A é exatamente o número que vai deslocar o gráfico da função seno. É ele que vai fazer, então, este gráfico aqui subir. Perceba, portanto, que estava no zero, este ponto estava no zero e ele foi para o 88. Portanto, este Azinho aqui é exatamente o 88. Então a nossa função, olha só, f de t, porque ele chama aqui a variável de t, o A é o 88. Aqui, 88. Mas, agora quem é o B? O B é o que vai esticar a função seno. Ó, perceba que nós temos aqui o intervalo do 0 para o 1, o tamanho de uma unidade. Agora, quando eu olho para cá, ó, começa, aqui seria o nosso zero, não é o zero, é o 88. Esse ponto até o ponto de máximo, esta variação aqui, ó, do 88 para o 168 é uma variação de 80 unidades. Então, o gráfico ele foi esticado 80 unidades, desculpe. Então, olha só, o B, que é este número aqui, ó, o B que vai esticar o gráfico vai ser o número 88. 88 vezes. Identificamos que é uma senoide e não uma cossenoide. Só tem duas possibilidades nas alternativas, seno e cosseno. Aqui é uma senoide. Seno. Agora aqui, o C é o que vai determinar o período da função. E o período aqui é exatamente 2π. Ó, aqui o comportamento da função seno, ó, o ciclo completo. O ciclo completo da senoide, ele vai no 2π. Então o período é 2π. Se o período é 2π, é porque o C vai ser 1. Então aqui vai ficar 1 vezes x. 1 vezes x, x. Então eu já coloco direto aqui, ó, seno de x. Temos então que a expressão é dada por 88. Opa, aqui não é 88. Aqui vai ser exatamente 80. Eu marquei 88, mas aqui é 80, porque a nossa variação aqui é de 80, tudo bem? Então aqui não é 88, aqui vai ser exatamente 80 seno de x. Com isso, marcamos a alternativa A. Pessoal, só tomar cuidado, porque nas alternativas ele só trocou aqui a ordem. Então ficou 80 seno de x escrito na primeira parte e o 88 ele veio para cá somando. Então temos a alternativa A, que na prova amarela é a 145. Na prova azul é a 169. Na prova cinza, 172. E na prova rosa é a 153. Vimos esse conteúdo na parte de funções trigonométricas. É isso. Nessa questão, nós temos aqui um jogo do Minecraft
que o objetivo é construir um cubo com dimensões 4 por 4 por 4. Então, totalizando 64 cubos, porque 4 vezes 4, 16, e 16 vezes 4, 64. Ele vai construir esse cubo de tal modo que nós temos aqui a primeira camada, onde nós temos 16 cubos, porque 4 por 4, 16. Aqui a segunda camada, 16 cubos. Agora, na terceira camada, perceba que estão faltando 2 cubos aqui neste espaço aqui, ó, 2 cubos. Pois bem, na última camada, tem cubos faltando. Quantos cubos estão faltando? Basta contar quantos tem. Se você olhar aqui, nós temos, olha só, aqui nós temos 3, aqui nós temos 3 também, então 6, e mais um aqui, 7. Nós sabemos que uma camada inteira tem 16. 16 menos 7, 9. 9 mais esses dois aqui de baixo, então 11 cubos. Então, olhando nas alternativas, qual é a peça que tem 11 cubos? Se você contar, nós temos a alternativa A, ela tem 11 cubos, e a alternativa E, ela também tem 11 cubos. Agora, as demais, por exemplo, a B, se você contar, olha só aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a alternativa B tem que excluir, porque ela tem 10 cubos e tem que ter 11. Se você contar na C, nós temos aqui 12 cubos. 12 cubos, então não pode ser a C. A D, nós temos 9 cubos, então não pode ser a D. Então, só pode ser a e a E. Aqui nós estamos fazendo através da contagem. Agora, olhando na peça original, olhando aqui, ó, nessa peça, ó, a gente tem que observar que nesta posição aqui, ó, os cubos que estão faltando, eles estão na largura. Lembre que, ó, comprimento, largura. Aqui, ó, comprimento, largura. Então, na largura estão faltando 2 cubos. Aqui, ó, 2 cubos. Olhando, então, no A e no E, perceba que o A, olha aqui, ó, na largura, como eles estão dispostos. Agora, olha o E aqui, ó. O E, eles estão, os 2 cubinhos, eles estão no comprimento. O E, essa peça E, ela não encaixa aqui na peça original, exatamente por conta destes 2 cubinhos aqui, ó, esse 1 e 2. Eles não vão encaixar aqui, ó, 1 e 2, porque o 2 ele está exatamente aqui, ó, tudo bem? E aqui essa peça já está ocupada. Portanto, nós fechamos aqui na alternativa A. Alternativa A, que na prova amarela é a questão 146. Na prova azul é a 159, na prova cinza é a 152 e na prova rosa é 169. Vimos esse conteúdo na parte de prismas e cubos. É isso aí. Nessa questão, nós temos aí a quantidade de carros elétricos vendidos no mundo e ele coloca no segundo parágrafo a diferença de carros vendidos no Brasil do modelo A entre o ano de 2016 e o ano de 2015. Ele coloca que há um acréscimo de 360 unidades em 2016 em relação a 2015. Então, olha só. Nós não temos no gráfico a quantidade total de carros vendidos. Nós temos que montar uma proporção. Olhando no gráfico, nós temos desenhos, modelos de carros. Então, por exemplo, de 2015 aparecem aí 2 modelos de carros. No ano de 2016, nós temos 5 modelos de carros. Portanto, uma diferença de 3 carrinhos, como aparece no gráfico. Então, uma diferença de 3 carrinhos corresponde a uma representação de 360 unidades vendidas. Lembre que a diferença entre 2015 e 2016, 360 unidades. Então, olhando aqui na lousa, olha só, M de modelo é o que aparece no gráfico e R de real, representação real.
três modelos que estão aí. Por que três? Porque é a diferença entre 2015 e 2016 no gráfico. Essa diferença aqui de 3 corresponde no real 360 unidades vendidas. Pois bem, e um modelo só? E apenas um modelo? O modelo corresponde a quanto? Não sabemos. Finge que você não sabe o que é o 120. Como que eu descubro o que é o 120? Aqui, do 3 para dar 1, eu vou dividir por 3. Divide por 3 de um lado, divide por 3 do outro lado, para manter a proporção. Tem que dividir pelo mesmo número. 360 dividido por 3 vai dar 120. Ou seja, um modelo de carro que aparece no gráfico, um só, corresponde a 120 carros vendidos. Então, 2014 só tem um modelo. Se tem um modelo, então 120, 120. 2015, nós temos dois modelos. Então, 2015 é o dobro do 120. Dobro do 120 vezes 2, 240. Em 2016, ele coloca 360 unidades a mais. Então, 240 mais 360, 600 unidades no ano de 2016 vendidas. O enunciado, ele dá como comando qual é a média de carros vendidos, então. A média dos anos que aparecem aí. 2014, 15, 16. Média aritmética. Então, olha aqui, soma tudo, soma os três valores, 120 mais 240 mais 600 e divide pela quantidade de anos. São 3 anos. Tudo bem? Fazendo essa soma, vai dar 960. Dividido por 3, 320. Ou seja, na média, a quantidade de carros vendidos, carros elétricos, 320. Marcamos, então, a alternativa D de dado, que na prova amarela é a questão 147. Na prova azul é a 160, na prova cinza é a 167 e na prova rosa é a 177. Vimos esse conteúdo na parte de razões e proporções e também em medidas para dados simples, quando estudamos média aritmética. Nessa questão, nós temos aqui 2 focos de incêndio num ponto A e num ponto B. Há uma distância de 30 metros entre eles. Então aqui, na primeira parte já da nossa resolução, eu vou colocar esses 2 pontos no plano cartesiano. E eu vou escolher para o ponto A o lugar mais fácil do plano cartesiano, que é exatamente na origem. Então, olha só, o ponto A, ele vai estar localizado na origem. Eu escolhi dessa forma, porque eu sei que é o ponto que tem as coordenadas nulas, então é mais fácil para nós em termos de conta. O ponto B, ele está a uma distância de 30 metros. Então, olha só, eu peguei o A na origem, eu vou pegar o ponto B exatamente no eixo X. No eixo X, há uma distância de 30. Então, aqui o X do ponto B vai ser 30 e o Y vai ser 0, porque está exatamente no eixo X. No eixo X não tem altura, a altura é nula. Isso garante que a distância entre o A e o B vai ser de 30 metros. Tudo bem? Agora, o bombeiro, nós não sabemos a localização dele. Nós vamos colocar todos os pontos no plano cartesiano. Então, a localização do bombeiro também. Como nós não sabemos qual é a sua localização, então vamos chamar aqui, coordenadas do ponto P, coordenadas do bombeiro, X e Y. Nós não sabemos aí quais são esses valores. Tudo bem? Agora, informação importante aqui do enunciado. Ele coloca aqui para nós que a distância do bombeiro ao foco A fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B. Ou seja, olha só, a distância P do bombeiro ao foco A o E nós entendemos como igualdade. Então, é igual ao dobro. Ele coloca aqui, o dobro da distância do bombeiro, que é o ponto P,
ao foco B. Então nós temos exatamente esta equação aqui. E essa distância é a distância lá de geometria analítica mesmo, tudo bem? Você lembra da formulinha distância entre dois pontos no plano cartesiano? Então olha só, nós temos o seguinte, vai ficar raiz quadrada do x do P menos o x do A, então x menos 0, x, tudo ao quadrado, então x ao quadrado. Agora, y menos o y do ponto A, y menos 0, y, tudo ao quadrado, y ao quadrado. Pois bem, isso é igual ao dobro, então este 2 que aparece aqui, ó, é esse 2 que aparece aqui. Agora, a distância entre o ponto P e o B. Então, formulinha lá da distância da geometria analítica. Ó, raiz quadrada, x do P menos o x do B, então x menos o 30, x menos 30, tudo ao quadrado, mais y do P menos o y do B, tudo ao quadrado. Como é zero, então vai ficar y menos 0, y ao quadrado, y ao quadrado. Pois bem, como nós temos raiz quadrada em ambos os membros, ó, nós temos aqui a igualdade e a raiz quadrada em ambos os membros. Então vamos elevar ao quadrado dos dois lados da igualdade. Quando eu elevo ao quadrado, esta raiz aqui vai sumir. Então vai ficar x quadrado mais y ao quadrado. Ó, está todo mundo ao quadrado, inclusive o 2. 2 ao quadrado, 4. E aqui dentro, ó, do radical, ó, como vai ser elevado ao quadrado, então o radical vai sumir, a raiz quadrada vai sumir. Só que antes, nós temos aqui dentro, ó, um produto notável. Então nós temos que desenvolver o produto notável. Então vai ficar assim, ó, quadrado do primeiro, x ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 60x. Mais o quadrado do segundo, 30 ao quadrado, 900. Mais o y ao quadrado. Pois bem, agora, olha só, eu vou multiplicar por 4, o parênteses, e eu tenho que passar o x quadrado e o y ao quadrado para lá. Então olha aqui, ó. 4 vezes x quadrado, 4x quadrado. Quando eu passo o x quadrado para lá, vai dar 3. 3x quadrado. Agora aqui, ó, 4 vezes 60 vai dar 240x. Então, menos 240x. Agora, 4 vezes 900 vai dar 3.600. 3.600. 4 vezes y ao quadrado, 4y ao quadrado. Só que eu tenho que passar esse y ao quadrado para lá. Então vai dar 4y ao quadrado menos y ao quadrado, 3y ao quadrado. Pessoal, na conta que eu acabei de falar aqui com vocês, os coeficientes são múltiplos de 3. Nós vamos dividir por 3 então aqui. Ó, isso aqui foi um pouquinho mais direto. Vamos dividir tudo por 3. Então ficou, ó, 3x quadrado. Dividiu por 3, aqui deu x quadrado. Tinha ficado 240x quando eu fiz essa conta. Dividiu por 3, vai dar 80x. Temos também, ó, 4 vezes 900, 3.600, dividiu por 3, 1.200. Tinha ficado 3y ao quadrado, dividiu por 3, ficou y ao quadrado. Pois bem, ó, repare agora que nós temos aqui, ó, essas 3 parcelinhas representam quase um quadrado perfeito. Não é um quadrado perfeito. Não é, porque olha só, o 1.200 ele não é um quadrado. Então nós vamos completar quadrados. De tal modo que ó, o 80, se você pensar no produto notável, o 80x seria 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, se você dividir aqui por 2, você percebe, professor, por que por 2? Porque é 2 vezes o primeiro pelo segundo. Se você quer descobrir quem é o primeiro e o segundo, divide aqui por 2. Se você dividir aqui por 2, vai dar 40. 40. Quem é o segundo, então? 40. Só que 40 ao quadrado não é 1.200, é 1.600. Então, está faltando 400 para completar 1.600. Então, nós vamos fazer o quê? Eu vou somar 400 em ambos os membros aqui, ó. Vou somar 400. Vou somar 400 aqui e vou somar 400 aqui. 0 mais 400. 400, já está o 400 aqui. Quando eu somo 400 aqui, eu vou ter quadrado do primeiro
eu vou ter menos 80x e eu vou ter 1.600, que é exatamente o produto notável desenvolvido do x menos 40 ao quadrado. Eu completei quadrados, portanto. Se você quiser a volta, olha só, quadrado do primeiro, x ao quadrado. 2 vezes o primeiro pelo segundo. Isso aqui vai dar 80x. O segundo ao quadrado, 40 ao quadrado, 1.600. E vai dar exatamente 1.600 porque eu somei 400 em ambos os membros. Tudo bem? E aqui sobra y ao quadrado. Esta equação aqui que nós encontramos é exatamente a equação da circunferência. É a equação da circunferência. Se você identifica a equação da circunferência, ó, x menos alguém ao quadrado, mais y menos alguém ao quadrado. Professor, quem é o alguém aqui? O alguém é zero. Se não tem nenhum número aqui na subtração, é porque este número é o zero. Portanto, ó, aqui nós temos que a circunferência, ela tem centro. Aqui, o 40 vai ser o x do centro. Aqui está o 40, ó. E nós temos aqui, ó, como não tem ninguém na subtração, na verdade é o zero. Ó, aqui é o zero. Tudo bem? E o número que aparece aqui, este número, é o raio ao quadrado. Se o raio ao quadrado é 400, é porque o R é 20. Tudo bem? Então nós descobrimos que o x e o y, ó, esse ponto aqui, ó, esse ponto, eles estão no lugar geométrico de uma circunferência de raio 20. Ou seja, nós temos exatamente essa situação aqui, ó. O raio, ele é 20. Ó, o raio é igual a 20. Tudo bem? E a questão pergunta, qual é a maior distância que dois bombeiros poderiam ter entre eles? Lembre que isso aqui é a equação da circunferência e equação do lugar geométrico onde os bombeiros estarão dispostos entre os focos de incêndio. Então, os bombeiros, eles estarão sobre uma circunferência. O desenho que eles percorrem de segurança, na verdade, é uma circunferência de raio 20. Qual é a maior distância entre os bombeiros? Por exemplo, eu posso ter um bombeiro aqui e eu posso ter um bombeiro aqui. Mas essa é a maior distância entre eles? Não. A maior distância será quando um bombeiro estiver aqui e quando o outro bombeiro estiver exatamente do lado oposto, ou seja, no diâmetro aqui, ó. Ou seja, aqui, ó. Aqui também igual a 20. Resumindo, os dois bombeiros, eles estarão numa maior distância quando eles estão em lugares opostos. Então, ó, 20 mais 20 a uma distância de 40. Uma distância de 40, então nós marcamos, porque 40, 20 mais 20. 40, então nós marcamos a alternativa B. B de bola. Questão difícil, porque tem que colocar no plano cartesiano e aqui envolve um pouquinho de álgebra, completar quadrados e assim vai. Tudo bem? Então, pessoal, questão B, que na prova amarela é a questão 148. Na prova azul é a questão 161. Na prova cinza é a questão 168. E na prova rosa é a questão 172. Vimos esse conteúdo na parte de distância entre pontos e também na equação da circunferência. Nessa questão, nós temos aqui torneios de tênis no qual o vencedor de uma partida, ele continua no torneio e quem perdeu aquela partida, ele vai ser eliminado. De tal modo que, imagine, isso aqui tem no enunciado. Na primeira fase do torneio, nós temos 2N competidores. Na segunda fase, olha só, 2N. Lembre que 2N é a representação de um número par. Então, a metade vai perder. A outra metade vai seguir. Então, na segunda fase, nós temos quantos competidores? N. Então, ó, 2N e depois
N competidores acabam dando sequência na competição. Tudo bem? Ele coloca que no início nós temos 128 tenistas. Então, olha aqui, ó, na lousa, nós temos 128 tenistas. Ele pergunta a quantidade de jogos para a gente ter o campeão. Então, imagine o seguinte, ó, 128 tenistas, um número par. Quantas partidas nós temos? 64. Por que 64? Porque aqui, ó, metade joga com a outra metade. Ou seja, se você pegar a metade de competidores, nós teremos a quantidade de partidas. Portanto, este número 64 aqui, ele vai representar o número de partidas quando nós temos 128 competidores. Pois bem, a metade aqui vai ganhar. A metade de 128 vai dar 64. Então aqui, ó, 64. 64 tenistas são quantos jogos? 32 jogos. Lembre que a relação entre competidores e partidas é a metade. Tudo bem? Então aqui embaixo eu vou colocar os competidores e aqui em cima eu vou colocar as partidas. Então aqui, ó, no próximo, agora 64, metade ganhou. Então, metade de 64, 32. 32 tenistas. Quantos jogos? Metade, 16. Dos 32, metade ganha. Metade de 32, 16. 16 tenistas. Quantos jogos? 8 jogos, porque é metade. 16, metade ganha. Metade segue. Metade de 16, 8. Pois bem, 8 participantes, 4 partidas. Metade ganha, metade vai embora. Metade que ganha? 4. Pois bem, metade, 4, quantas partidas? 2. Agora, a metade vai embora, então aqui nós temos 2 participantes. 2 participantes é a final, pessoal. Chegamos na final. E na final nós temos quantos jogos? Apenas um jogo. Não confunda aqui embaixo a quantidade de times. Quantidade de times não, quantidade de tenistas. E aqui em cima a quantidade de partidas. Não precisa nem somar. Nas alternativas, nós já temos a expressão representada exatamente por isso daqui, ó. 64 mais 32 e assim vai, até chegar no 1. A alternativa que tem esta expressão é exatamente a alternativa E. A alternativa E, que na prova amarela é a questão 149. Na prova azul é a 162. Na prova cinza é a 169 e na prova rosa é a 179. Vimos esse conteúdo na parte de contagem. Nessa questão, nós temos que o artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas prevê a pena de reclusão de 5 a 15 anos. Então repare que nós temos um tempo mínimo e um tempo máximo. Eu coloquei aqui na lousa. Olha só, 5 anos aqui o tempo mínimo e aqui 15 anos o tempo máximo. E eu também já coloquei em meses, porque para fazer a conta é melhor passar para meses. Então é muito fácil passar para meses, anos para meses. É só multiplicar por 12, porque um ano tem 12 meses. Então, ó, 5 vezes 12, 60. Então, 60 meses. 15 vezes 12, 180. 180 meses. Então, a pena mínima de reclusão, 60 meses. E o tempo máximo de reclusão, 180 meses. O enunciado continua dizendo que a pessoa pode ter um benefício caso ela seja, ele coloca aqui, se for réu primário e tiver bons antecedentes criminais. E se isso acontece, existe uma redução de 1/6 a 2/3 da pena. Ó, agora nessa parte aqui é importante fazer a comparação. Ele colocou 1/6 e 2/3. Então, eu coloquei aqui do lado, ó, 1/6 e 2/3. 1/6 é menor do que 2/3. Se você não percebe isso de cara, basta colocar o 2/3 na representação de uma fração de denominador 6. Olha aqui, ó. Aqui tem 6 e aqui tem 6. Como que eu faço isso? Como aqui o denominador é 3, é só multiplicar por 2. Multiplica por 2 em cima e embaixo. 2 vezes 2, 4.
3 vezes 2, 6. E aí, se o denominador é o mesmo, é só olhar o número de cima. Ó, o número 1 é menor do que o 4. Então, 1/6 é menor do que o 4/6. Logo, 1/6 é menor do que 2/3. Pessoal, aqui é muito importante perceber o seguinte. O 1/6, se ele é menor, então, lembre que é um benefício. É um benefício da pena. Como o número é menor, esse benefício aqui é um benefício mínimo. Tudo bem? Já o do lado, esse 2/3 aqui, como ele é maior, então ele é um benefício máximo. O enunciado, o comando da questão, coloca, após o benefício da redução de pena, sua pena poderá variar de... Muito cuidado aqui. Nós temos algo sutil, tem que prestar bastante atenção. Olha só, como ele quer o intervalo que pode variar, então eu vou ter que considerar aqui, ó, neste caso, no tempo mínimo, eu vou considerar o benefício máximo. Professor, mas por que o benefício máximo? Mas a pessoa pode ter o benefício mínimo. Só que o benefício mínimo não vai dar para nós o limite inferior. O que dá para nós o limite inferior da pena é exatamente o benefício máximo. Isso não ocorre aqui nos 15 anos. Neste caso, eu vou ter que considerar o benefício mínimo. E de novo a pergunta, mas a pessoa não pode ter aqui o benefício máximo? Pode, mas não dá para nós o limite superior. O que dá o limite superior vai ser exatamente o benefício mínimo. Então, este é o detalhe que é sutil. Aqui, em cima, na parte superior, benefício mínimo. Aqui, na parte de baixo, aqui eu quero o benefício máximo. Tudo bem? Legal. Dito isso, então vamos agora fazer as contas. Ó, lembrando que nós temos os 60 meses aqui para os 5 anos. 60 meses menos o benefício 2/3, ó, 2/3, porque é o benefício máximo. 2/3 de 60. 60 aqui, eu posso ter o número 1 aqui na frente, ó. Para ficar mais fácil a conta. Como tem 60 aqui e 60 aqui, basta fazer a conta. 1 menos 2/3. 1 menos 2/3, isso vai dar 1/3. Agora, simplifica. 60 dividido por 3 vai dar 20. Portanto, 20 meses. Então, essa pena, ela vai para 20 meses. 20 meses é 12 mais 8. 12 meses é 1 ano. Então, 1 ano e 8 meses. Então, nós temos aqui que o nosso limite inferior, esta pena mínima, ela vai para 1 ano e 8 meses. Pois bem, agora, e aqui nos 15 anos? 180 menos o benefício. Benefício mínimo de 1/6. 1/6 da pena de 180 meses ou 15 anos. Nesse caso, da mesma forma, considere aqui o número 1. E aí eu faço, ó, como tem 180 aqui e 180 aqui, na subtração, basta fazer 1 menos 1/6. 1 menos 1/6 vai dar 5/6. 5/6 de 180. Simplifica. Ó, aqui eu faço a continha. 180 dividido por 6, isso aqui vai dar 30. 5 vezes 30 vai dar 150. 150 meses. Quantos grupinhos de 12 meses nós temos ali? É só dividir por 12. Ó, aqui, 150 dividido por 12. 1 vezes 12. Isso aqui vai dar 12, sobram 3. Abaixa aqui, o 0 vai dar 30. 30 por 12 vai dar por 2, 24, sobram 6. Então, 12 grupinhos, então 12 anos. 12 anos e 6 meses. Logo, ó, a pena mínima, 1 ano e 8 meses, e a pena máxima, 12 anos e 6 meses. Este é o intervalo da pena.
E nós marcamos, neste intervalo, a alternativa A, 1 ano e 8 meses, a 12 anos e 6 meses. Que na prova amarela é a questão 150. Na prova azul é a questão 163. Na prova cinza é a questão 170. Na prova rosa é a questão 180. Vimos esse conteúdo na parte de operações com conjuntos numéricos com os números racionais, quando vimos ali a parte das frações, comparar frações e fazer operação com frações. É isso aí, pessoal. Estude